Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura, ABCD é um retângulo. M é ponto médio do lado AD e BM é igual a 12 centímetros. Nessas condições, determina a medida do segmento BE. Essa questão, embora tenha uma resolução curta e até dá para dizer simples, ela possui dentro do processo resolutivo um aspecto intuitivo na hora de resolver que pode tornar essa questão com um certo grau de dificuldade. Quer dizer, tu tens que perceber a necessidade de realizar aí um processo meio intuitivo. Tem que ter uma intuição para formar ali, criar um segmento dentro da figura, para assim, quando tu faz esse tipo de colocação, de inserção, o exercício, ele, vamos dizer assim, se normaliza e volta o seu grau, diminui o seu grau de complexidade, mais ou menos isso. Então tu vai perceber ao longo da resolução. Antes propriamente da resolução, eu vou acrescentar uma figura para dar um apoio teórico, para dar uma relembrada da teoria que eu vou utilizar aí nesse exercício. Então eu vou acrescentar aqui na lâmina uma figura. Então tá aí, eu tenho um triângulo. Nota que nesse triângulo eu tracei as 3 medianas. Bom, lembrando o que é mediana. Mediana é o segmento que sai de um vértice do triângulo, por exemplo aqui, ó, vértice A, e vai até o ponto médio do lado oposto. Então isso aqui eu vou chamar de M1, é o ponto médio do BC. Outra mediana seria desde o vértice B até o ponto médio do lado oposto, que eu vou chamar de M2. E uma terceira mediana, e aí relativa ao vértice C, seria então o segmento que une justamente esse vértice C até o ponto médio do lado oposto, que eu vou chamar de M3. Bom, e aí se observa que traçando essas 3 medianas, elas se interceptam num ponto único. Esse ponto único, que é geralmente chamado de ponto G, ele é o baricentro do triângulo. É um ponto bem importante do triângulo. Dentre os pontos notáveis, eu acredito que ele seja o mais importante. Então, o baricentro ele é o encontro, vamos dizer assim, das 3 medianas. E esse baricentro, justamente, ele tem essa representação pela letra G, porque ele é o centro gravitacional do triângulo, centro de gravidade, ou centro de equilíbrio do triângulo. Ao redor do ponto G, aqui eu tenho mais, vamos dizer que a massa do triângulo, né, esteja uniformemente distribuída. É o centro, vamos dizer assim, do triângulo. Ok. E que outra consequência nós temos a partir desse baricentro do ponto G? Bom, o ponto G, ele divide qualquer uma das 3 medianas em 2 segmentos, em 2 pedaços. Sempre um pedaço menor, que é o pedaço, pegar essa mediana aqui em relação ao A. Um pedaço menor que está colocado junto ao lado, e um pedaço maior que está junto ao vértice. Aqui também, ó, eu tenho um pedaço menor, aliás, maior aqui ao vértice e menor aqui no lado. Aqui também menor no lado e maior aqui, ó, em relação, tudo isso, ó, em relação ao vértice. Bom, e ainda, esse fato de ser maior ou menor tem uma relação ainda, que este segmento aqui, ele é sempre a metade do outro segmento relativo ao vértice. Então dá para dizer que o ponto G divide a mediana, o baricentro, que é o ponto G, divide a mediana em 2 segmentos, em 1/3 dela e 2/3 dela. 1/3 fica, vamos dizer assim, ligado ao lado do triângulo, ligado ao ponto médio, e os outros 2/3 ligados ao vértice. Então, esse é o aspecto teórico que eu vou utilizar na resolução. E agora que vem aquela abordagem intuitiva que eu te falei no início.
que devemos perceber, que é a colocação na figura da segunda diagonal desse retângulo. Por que isso? Observa que ele me dá as medidas. ABC é retângulo, M é o ponto médio, então isso aqui é o ponto médio do lado AD, ok? E BM é 12. Então todo esse segmento aqui, deixa eu colocar para ti aqui com uma cor, BM daqui até aqui, ó, BM vale 12. Então todo o BM vale 12. E aqui eu tenho o ponto E. Se eu ligar o ponto B até o ponto D, eu teria aqui uma outra diagonal desse retângulo. Ok? E aí, esse segmento aqui, ó, ele vai até a metade. Aqui é um ponto M também, ó. Vou chamar aqui de M1. É o ponto M dessa segunda diagonal que eu coloquei aqui. Então, nota que esta linha aqui, ó, isso aqui é uma mediana desse triângulo. Vou colocar aqui esse exercício bem devagar, tá? Daqui até aqui, daqui até aqui. Opa. Aí. Então, nesse triângulo aqui que eu destaquei, essa linha aqui é uma mediana, ó. Vai do A até o ponto médio. E essa outra linha aqui que ele tinha me dado no exercício, ó, também é uma mediana. Porque vai do B até o ponto médio também. Então eu já tenho duas medianas. E as duas medianas estão se encontrando nesse ponto E. Então, se eu tenho um encontro dessas duas medianas nesse ponto E, significa que se eu ligasse D aqui, ó, com o ponto médio aqui, mais ou menos aqui o ponto médio, olha o que vai acontecer. Vai passar também no ponto E. Então, fica claro aí que se ponto E é o encontro de duas medianas, logo é o encontro das três. Então, esse ponto E nada mais é do que o baricentro desse triângulo que eu coloquei em vermelho, que eu destaquei aí. Então, eu tenho que isso é baricentro. E o baricentro, lembra, divide a mediana em 1/3 e 2/3. Então, isso aqui, ó, é 1/3. E esse outro segmento aqui equivale a 2/3. 2/3 de quem? Da própria mediana, que está medindo, ó, 12. O que ele pede no exercício? Ele pede BE. BE é este segmento aqui, ó. Se tu observar, então, é 2/3 da mediana. Então, o BE, ele equivale a 2/3 de BM. Ou seja, 2/3 de 12. Como se calcula 2/3 de 12? Multiplicando 2/3 por 12. 2/3 vezes 12. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 1, 3. 24 divide por 3. E aí eu tenho 8. Então, o segmento BE mede 8, ok? Uma questão bem bonita, né? Bem interessante, embora tenha aí aquele momento ali que pode tornar o exercício um pouco mais complicado, que é a colocação daquela segunda diagonal, mas é uma questão bem bonita e bem tranquila. Espero que tu tenha aproveitado esse vídeo. Fica meu forte abraço e até a próxima.